No início de maio de 2021, o antigo conflito entre israelenses e palestinos foi reacendido. Tudo isso começou com ações de despejos de famílias palestinas do próprio bairro palestino de Sheikh Jarrah, com o uso da força da polícia de Israel. O grupo extremista palestino Hamas, que controla a faixa de Gaza, ordenou que Israel retirasse suas forças de Sheikh Jarrah, o que não aconteceu. Assim, o Hamas começou a atacar Israel. As imagens trágicas que explicitam as violências do conflito vêm comovendo inúmeras pessoas de diversas nacionalidades. No momento, de acordo com os dados do dia 18 de maio, o número de palestinos mortos pelo conflito foi de 212, com cerca de 1,5 mil feridos, por conta dos bombardeios de Israel. No Prosa Cafeinado de hoje, falaremos e entenderemos um pouquinho mais sobre esse conflito. Para isso, convidei o professor César Mattiello, que nos esclarecerá as ideias e a história por trás dessa longa guerra. Então, vai lá pegar seu café e vamos pro vídeo. O exército israelense iniciou um ataque por terra contra a faixa de Gaza, ao que se sabe até agora, com a utilização de blindados pesados, artilharia e tropas. Território palestino, centenas de foguetes foram disparados em direção a Israel. Em Tel Aviv, as sirenes soaram inúmeras vezes. Estamos aqui com César Mattiello, mais conhecido como Cezão, e estamos aqui novamente com ele, porque esse cara já apareceu no Prosa Cafeinada no primeiro vídeo, inclusive, e aqui ele está novamente, né? Dessa vez para tentar ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse conflito entre israelenses e palestinos. Boa tarde, Cezão, tudo certo? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, né? Um bom café para todo mundo aí. Mais uma prosinha nossa, né, Ronaldo? É isso aí. Movida a muita cafeína, né? Vamos lá, vamos tentar essa missão impossível que você está propondo para a gente. Cezão, eu já te peço perdão na primeira pergunta já, porque eu sei que é difícil resumir esse assunto, mas na primeira pergunta eu já vou pegar um pouquinho pesado. Cara, Uhum. como a gente já citou, eu já citei no início do vídeo, e como muita gente já sabe, esse conflito entre os israelenses e os palestinos não é de hoje. Porém, várias pessoas também não sabem como ele começou. Então, minha primeira pergunta, você já deve estar esperando qual é, né? Como toda essa treta teve início? Como tudo começou, né? Olha, no princípio era o verbo, a gente volta lá, tá? Há 10 mil anos atrás. O Ronaldo, é o seguinte, ó, antes de eu começar a responder a tua pergunta, eu acho muito importante falar para quem está ouvindo a gente que é, esse conflito ele está longe de terminar. Vocês vão perceber aqui pela explicação que nós vamos estabelecer aqui nessa conversa. Infelizmente, né? Aquela região é um barril de pólvora, melhor dizendo, pronto a explodir a qualquer momento. E o que acontece, Ronaldo, é que às vezes a gente assiste o que está acontecendo lá. Tenso é todo dia. Para quem mora lá é tenso todo dia. E de vez em quando o mundo fica sabendo o que está acontecendo. Então nós vamos tentar caminhar e responder isso. Eu acho que, assim, para a gente falar como tudo começou, a gente precisa entender um pouco da região ali, né? Então, quando o pessoal fala desse conflito, é bom a gente saber o que é o Oriente Médio. O Oriente Médio é tipo a encruzilhada do mundo, né? O Ronaldo vai colocar um mapa aí para a gente, ó. O Oriente Médio é isso aqui. E ali você tem acesso à África, à Ásia, Europa, o Mar Mediterrâneo, o Oceano Índico, né? E dentro do Oriente Médio tem uma faixa de terra específica que chama Palestina. Então não tem como entender esse assunto se você não souber o que é o Oriente Médio e não souber o que é Palestina. Na Palestina, Ronaldo, para a gente entender, tem alguns povos, mas dois povos são importantes aqui para a gente poder entender o conflito. Os judeus e os palestinos, os árabes palestinos. Judeu é um grupo étnico e a religião do judeu é o judaísmo.
os judeus habitaram essa região da Palestina, mas desde ali da época do Império Romano, e um pouco depois, um pouco antes também, houve uma diáspora. Os judeus saíram dessa região e alguns grupos ainda ficaram, né, mas foram povoar outros lugares, entre esses lugares da Europa. Então, judeu é um grupo étnico, religião, judaísmo, uma religião monoteísta. Um árabe é também um grupo étnico, né, os árabes compõem um grupo étnico, e a principal religião do mundo árabe é o islamismo, que surgiu no século VII depois de Cristo. Uma religião monoteísta também. O que acontece é que uma pessoa convertida ao islamismo é um muçulmano. Então, a maior parte do mundo árabe é islamizado, portanto, muçulmano. E esses árabes islamizados que moram ali nessa região da Palestina, no Oriente Médio, chamam palestinos. Então, agora a gente sabe o que é Palestina, o que é judeu e o que é árabe. A partir de agora, eu vou falar sempre palestinos, para me referir a esse grupo de árabes que tem nessa região, portanto. Então, os palestinos continuaram nessa região por um tempo, fizeram parte do Império Otomano e ficaram nessa região até o século XX. E aí as tretas começam no século XX, né? Nós vamos ter aí alguns desdobramentos dessas tretas importantes no século XX. Então, começo por aí. Cezão, você mesmo comentou, né? Os judeus, eles passaram por uma diáspora. Em algum momento eles retornaram ao território, que naquele momento era palestino, né? Para ter o rolo que está tendo hoje, eles tiveram que voltar. Por que eles voltaram para esse local? E por que tinha que ser lá, no território que era palestino? Certo. É porque assim, ó, esse movimento dos judeus voltarem para casa, né, chama sionismo. E isso ganha muita força ali no século XIX e no século XX. Então, a comunidade judaica que está espalhada, entre outros lugares, na Europa, começa com essa ideia de, assim, ou fortalecer a ideia de voltar para casa. Não pode ser qualquer casa em qualquer lugar, porque essa ideia tem um cunho religioso muito forte para os judeus. Então, a volta para casa é uma volta para a terra prometida, é uma volta para o antigo reino de Israel. Então, é uma volta para a cidade sagrada, que é Jerusalém. E, diga-se de passagem, Jerusalém é sagrada para 3 grandes religiões monoteístas. Jerusalém é sagrada para os cristãos, porque se você for cristão, você sabe que uma parte da explicação da sua religião está em Jerusalém. É sagrada para os judeus, porque para o judaísmo, uma parte da explicação e da crença deles passa por Jerusalém também, e é sagrada para os muçulmanos, né, para o mundo islâmico também. Então, uma cidade bastante importante para essas 3 religiões. Então, os judeus querem um projeto de voltar para casa, de ter um Estado judeu, e não pode ser em qualquer lugar, tem que ser na Palestina, tem que ser numa cidade ali, ou no entorno dessa cidade chamada Jerusalém. Pois bem, esse sionismo, então, Ronaldo, ele vai ganhar força, porque você sabe que no século XX o antissemitismo na Europa, ou seja, a perseguição aos judeus, vai aumentar bastante, já existia, é potencializado ali pelo Hitler e pelo nazismo, e aí a gente tem o Holocausto, que é um outro evento histórico importante, né? Milhões de mortos, campos de concentração, os guetos, campos de extermínio e tal. Então, isso acelera esse processo de, precisamos voltar para a nossa casa. E lógico que com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto ele acaba sensibilizando o mundo, e o mundo fica meio que, vamos dizer assim, boa parte do mundo favorável ou sensibilizado com essa ideia da volta para casa dos judeus, né? Então, ali no final da Segunda Guerra Mundial, no contexto da criação da ONU, né, você tem ali uma primeira grande missão da ONU, além de fazer todos os acordos ali do fim da Segunda Guerra Mundial, é resolver essa situação dos judeus, portanto, né? Entendi. César, você citou a questão de Jerusalém, que ela pertence, né, à região que era da Palestina e tal, e ela é o centro religioso de 3 diferentes crenças, sendo 2 delas justamente as que a árabe, né, e a islâmica, a judaica e a islâmica. Como é que fica a situação de Jerusalém nesse conflito? Então, para entender a situação de Jerusalém, é bom a gente pensar que assim, a ONU, em 1947, Ronaldo, propôs um plano de partilha lá da região. Então, assim, o problema da volta para a casa dos judeus é que a casa não está vazia. Os palestinos estão lá. Os árabes, muçulmanos estão na região, portanto, os palestinos. Aquilo ali fazia parte do Império Otomano, depois fica sob a tutela da Inglaterra após a Primeira Guerra Mundial.
Ou seja, a casa não está vazia. Então a ONU tem que mediar isso. Olha, nós temos uma região com os palestinos estabelecidos, com uma cidade sagrada importante, e os judeus têm uma necessidade da formação de um Estado judeu. Então o que a ONU faz? Ela propõe um plano de partilha. Nós vamos pegar a Palestina, e nessa região, então, nós estamos propondo que seja criado, respeitando quem já está lá, ou seja, os palestinos, um Estado judeu e um Estado palestino. Isso é proposto em 47. O problema é que, nesse caso, os judeus dão um passo à frente e já criam o Estado de Israel no ano seguinte, 1948. Então, quando a ONU propõe isso, Ronaldo, os palestinos falam, epa, peraí, calma, vamos conversar, não é assim. E os judeus falam, já vamos fazer um Estado judeu. Então, se cria o Estado de Israel, que é um Estado judeu na região. Aí a gente começa a entender o problema da questão de Jerusalém, porque para os judeus, a capital desse Estado que eles estão criando lá tem que ser Jerusalém, porque é uma cidade sagrada para eles. Porém, o outro lado, os palestinos, vão dizer, não, mas Jerusalém também é sagrada para a gente. Então, você tem uma disputa em torno dessa cidade. E é bom a gente lembrar, quem está assistindo a gente, que a capital de Israel é Tel Aviv, não é Jerusalém. Então você tem toda uma polêmica também em torno das embaixadas. Os Estados Unidos, recentemente, vocês vão lembrar, transferiu a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, ou seja, reconhecendo que, olha, Jerusalém, então, é a capital eterna e indivisível do povo judeu. Só que o povo judeu não adora Jerusalém sozinho. Você tem outros povos também, outras religiões, que têm nessa cidade um lugar sagrado. Então, isso é muito tenso. O Brasil acompanhou a decisão dos Estados Unidos, ameaçou mudar a embaixada também. Isso ficou muito mal com o mundo árabe, que responde a tudo isso, né? E depois dessa criação do Estado de Israel, Ronaldo, daí é só treta, porque assim, o mundo árabe, os palestinos e os outros países árabes não aceitam a criação de um Estado judeu ali. Ah, entendi. César, para finalizar aqui o nosso vídeo, vamos voltar para o atual. Como eu já citei no início do vídeo, o conflito atual deriva de expulsões, né, por parte da Força Policial de Israel de várias famílias palestinas de um próprio bairro palestino. Com isso, o grupo radical palestino, Hamas, ele interveio e enfrentou Israel. Enfim, como é que funciona essa dinâmica desses grupos nesses territórios? E como é que anda a situação atual do conflito? Bom, mais uma vez o professor de História vai ter que voltar um pouquinho, porque assim, para a gente entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar ali em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Então, assim, os judeus criaram um Estado, mas os palestinos ficaram sem a criação de um Estado. Então, aquele plano de partilha da ONU não rolou. E o que acontece logo na sequência? Uma série de guerras, 48, 56, 67, 73, você tem um monte de guerras na região, onde os palestinos e mais os países árabes, tipo o Egito, o Líbano, a Síria, a Jordânia, esses países, então, vão enfrentar esse Estado judeu lá, porque não aceita. Não, vocês não vão criar um Estado judeu aqui não, porque tem que respeitar a gente que já estava aqui. Em resumo, o que acontece? 1948, Ronaldo, vai marcar para os judeus uma data importante e feliz, que é a criação do Estado deles. Então, a história vai valorizar isso. Para os palestinos, nessa região, 1948 marca, em maio desse ano, né, o Nakba, que é a catástrofe, porque a partir dali eles estão perdendo território. E os palestinos até hoje não conseguiram organizar um Estado palestino. Essa é a luta, né? Então, voltando para a sua questão, para a gente entender os conflitos, a gente precisa entender que nesse meio tempo, de 48 e as próximas décadas que vem na sequência, nessa série de guerras que acontece, da crise do Canal de Suez, lá, a Guerra dos 6 Dias, o Yom Kippur, enfim, você tem vários avanços de Israel na região. E aí, Ronaldo, Israel vai tomando territórios, militarmente falando. Por outro lado, essa tomada de territórios de Israel também tem uma outra tática bastante polêmica, que é uma tática de ocupação por assentamento. Então, o que o Estado judeu, Israel, não conseguiu tomar por guerra, aos poucos eles vão criando bairros e vão colocando os judeus para morar nesses bairros, em territórios que, teoricamente, são palestinos. Então, o sonho dos palestinos de ter um Estado
fica cada vez mais distante na medida em que os assentamentos judeus avançam em cima desses territórios. E aí o território vai ficando cada vez mais fragmentado. Pra você ter uma ideia, os dois principais territórios palestinos é a Cisjordânia, toda fragmentada, vários pedaços assim, e a faixa de Gaza, que está aqui embaixo. Então, tipo assim, o Ronaldo vai colocar um mapa aí pra gente, ó. Presta atenção, na Cisjordânia e a faixa de Gaza. São territórios palestinos. Como que você vai unificar isso em torno de um Estado? É difícil, né? Então, conforme Israel avança, ela torna mais distante o sonho dos palestinos terem um Estado. E quanto mais distante fica esse sonho, mais distante também fica a paz. Então, é importante a gente saber que essa ocupação de Israel, ela é, por um lado, uma tática, porque você vai, constrói bairros fortificados, tira os palestinos das suas casas, das suas regiões, das melhores regiões e tal, e coloca judeus para morar ali. Nunca mais você vai conseguir tirar aquele povo dali. Então, é uma forma, é uma estratégia de ocupação. E isso é condenado pela maior parte da comunidade internacional. Mais de 2/3 dos países que compõem a ONU condenam essas ações de ocupação e de assentamentos de Israel. Então, desde que o Estado israelense foi criado, portanto, um Estado judeu, isso impede a criação de um Estado palestino e cada vez mais vai tomando o território dos palestinos. É lógico, Ronaldo, que os palestinos vão reagir de várias formas. E aí eu vou fechando a resposta aqui para você, porque você está perguntando da tensão e como é que fica. Como os palestinos não têm um grupo, assim, não tem um Estado organizado, eles acabam se organizando por grupos. Então você já teve, né, a Organização pela Libertação da Palestina, o Fatah, você tem o Hamas, né, que hoje é o grupo que controla a faixa de Gaza, você tem a Autoridade Nacional Palestina, que é um grupo reconhecido pela comunidade internacional, que controla boa parte lá da Cisjordânia. Então, assim, os palestinos, eles se organizam nesses grupos. E o Hamas, que está no noticiário toda hora, é um grupo político, nacionalista, que luta pela criação de um Estado palestino, luta pela destruição de Israel, e os palestinos se organizam, então, numa das suas frentes em torno do Hamas. É bem polêmico, porque o pessoal vai dizer que o Hamas também tem um projeto autoritário, que não é democrático, que a criação de um Estado com as ideias do Hamas seria problemática, enfim, não tem mocinho e bandido nessa história. Mas acontece que o Hamas, Ronaldo, vai responder a esses ataques de Israel. Então, quando você tem uma decisão da justiça que diz assim, olha, essa família de palestinos tem que sair daqui porque vai entrar uma família de judeus, e aí você tem um confronto com a polícia, aí você tem uma série de eventos ali que vai desencadear ações violentas, o Hamas vai se posicionar e vai lançar foguetes contra Israel. E aí Israel tem um domo de ferro lá para se proteger desde 2011, né? Vale lembrar que Israel recebeu muita ajuda da comunidade judaica no mundo inteiro, recebeu ajuda dos Estados Unidos, do Reino Unido, porque é contexto, né, de Guerra Fria, tinha tudo isso também, e ter um aliado ali no Oriente seria importante para os países ocidentais. Então, fechando aqui, desculpa a resposta longa, mas fechando essa análise, é difícil conseguir paz porque a intenção dos palestinos é a formação de um Estado. Só que é compreensível, Ronaldo, que eles não queiram um Estado com um território fragmentado, como está aqui nessa imagem. Ó. Olha essa imagem, a evolução de quando Israel foi criado e os territórios que foram sendo ocupados e como o território dos palestinos que já estavam aí na década de 40 ficou todo fragmentado, parece um mosaico. Então eles não querem a criação de um Estado dentro dessa configuração. Aliás, eles pedem também que, pelo menos a parte oriental de Jerusalém, seja a capital desse Estado a ser criado. Mas Israel vai dizer que Jerusalém é deles, eterna e indivisível. Então, infelizmente, o que nós vemos? O fim desses conflitos está muito longe, Ronaldo. Isso não vai acontecer tão cedo assim. Nós, historiadores, o pessoal da geopolítica e tal, a gente sabe que isso não está perto de acontecer. Tudo isso é agravado por Guerra Fria, é agravado por petróleo, é agravado por eleições. Agora, por exemplo, Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, está tentando formar maioria no parlamento, então é um jeito de falar com o seu eleitorado também. Responde a muitas coisas o que está acontecendo nessa região. Então, infelizmente, isso está longe de terminar. Cezão. Então agora a gente vai encerrar o vídeo.
triste por encerrar o vídeo, triste pelo conflito, né? Que tá muito longe de acabar, como você mesmo disse. Assim, Ronaldo, desculpa te interromper, mas assim, Fica tranquilo. eu acho que é importante, assim, a nossa ideia aqui é tentar esclarecer e, assim, é lógico que eu tenho a minha opinião sobre o assunto. É lógico que eu não tenho nada contra os judeus, eu não tenho uma causa favorável ou já um preconceito sobre a situação. Mas o que eu acho e o que a comunidade internacional acha no fim de tudo isso é que esses assentamentos, Ronaldo, de Israel são violentíssimos, são condenáveis. A parte mais frágil dessa história são os palestinos hoje, que não têm como se defender. Então você tem pessoas que estão sendo desalojadas. Ronaldo, tem mais de 5 milhões de palestinos lá desalojados, sem casa. Então, não dá para ser a favor disso. É lógico que a situação é tensa, né? Tem a questão da religião, tem tudo isso. Mas essa crise humanitária ali, infelizmente, assim, ó, de tempos em tempos a gente volta a falar dela. E como eu falei no começo do vídeo, vou encerrar falando. A diferença é que agora nós estamos gravando esse vídeo porque nós estamos assistindo o que está acontecendo lá. Mas se você conversar com alguém que mora na região, seja um israelense, né, um judeu, ou seja um palestino, cara, essa situação é tensa todo dia. Para você frequentar sua mesquita, é tenso. Para você ir numa sinagoga, é tenso. Para você ir numa igreja, é tenso. A região é muito tensa. É um barril de pólvora. E parece que o fim está longe ainda. Cezão, muito complicado isso, né? Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar o vídeo por aqui. Eu queria continuar esse papo por muito mais tempo. Quem sabe aí a gente consegue gravar outro vídeo falando mais, né? Se o pessoal quiser. Vale só lembrar, você fazer o teu... Eu não calo a boca, não, fica tranquilo. Gente, o que eu falei aqui é o resumo do resumo do resumo. É uma generalização, uma simplificação, né? Mas eu acho que já pode melhorar um pouquinho aí para o pessoal assistir, né, as notícias e ler o que está acontecendo e tal, de um ponto de vista histórico do conflito, né? Com certeza, né? Um puta professor desse, como é que não vai ajudar, pelo menos? Mas, Cezão, muito obrigado. Eu que agradeço. De participar aqui. Fico feliz de participar aqui e na sua jornada aí você pode me considerar um humilde consultor para assuntos aleatórios. Ô, louco. Mas, Cezão, muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite, por ter dado essa aula aí genial pra gente, por ter resumido esse tanto aí, porque eu sei que é difícil falar de um assunto complexo desse. Mas encerramos por aqui. Obrigado, Cezão. Prosa cafeinada. Valeu, tchau. Bom, gente, estamos encerrando por aqui. Se você gostou do vídeo, por favorzinho, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com um amigo, porque eu tô sempre tentando melhorar o conteúdo que eu trago aqui para vocês, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui, muito obrigado, César, pela aula que você deu. É isso, falou, beijo, fui!